Nós vamos agora para o nosso quarto e último painel do dia. Então, nós já passamos por Insights e agora é o nosso painel de Client Experience. E para compor esse painel, eu chamo ao palco Laura Schoen, que é a nossa Chair para a América Latina, Caroline Davo, gerente de comunicação do NIC BR, Mário Girassoli, vice-presidente de assuntos institucionais e regulatórios da TIM Brasil, John Harris, Publishing Business Manager da Electronic Arts Brasil. John tem uma torcida aí. E Nelson Silveira, diretor de comunicação corporativa e marca da General Motors Mercosul. Muito obrigada pela presença de todos, sejam muito bem-vindos. Laura, é com você. Então, primeiro, gostaria de agradecer aos clientes que enfrentaram o trânsito de São Paulo para passar o final da tarde aqui com a gente, chegar em casa tarde, mas é super importante a gente ter o diálogo com vocês, porque todo o trabalho que a gente faz e toda a reestruturação que nós estamos fazendo em termos de comunidade é baseado em servir e criar maior valor para vocês, porque nós vemos que o nosso trabalho e a comunidade de Client Experience é a maior da agência, é resolver problemas com vocês. E as ferramentas que utilizamos vão variar e vão mudar com a evolução dos meios de comunicação e das demandas do público, dos diferentes públicos. Mas a qualidade e a credibilidade da nossa relação é o que vai ficar. Então, muito obrigada por participar desse painel. Eu vou começar com uma pergunta. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou direta e provocadora. Eu vou começar com uma pergunta que foi inspirada pelo painel que tivemos da mídia integrada. Então, foi uma conversa muito interessante, onde se falou muito da crise de identidade corporativa que as marcas e as corporações... Okay. As marcas e as corporações não sabem quem são. Então, isso cria, evidentemente, um problema enorme na área de comunicação. Como comunicar quando os nossos clientes talvez tenham visões diferentes do que aquela marca ou aquela corporação representa. Então, a minha questão aqui é aberta para quem quiser participar. As marcas e as corporações que vocês representam, vocês acham que entendem claramente o seu propósito, as suas oportunidades e as suas responsabilidades? Porque nós também estamos falando de que marcas e corporações são agentes sociais e políticos muito importantes. Então, quem quiser pegar a questão e responder primeiro, estamos abertos. Carol? Bom, eu represento duas marcas, né, que é o NIC BR, Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, e o Comitê Gestor da Internet no Brasil. Então, nesse caso, o que nós entendemos lá, o diretor-presidente do NIC BR tem muito claro e passa muito claro qual é a missão e a função do NIC, e por isso se torna fácil você comunicar quando você tem essa diretriz. Então, nosso objetivo principal é registrar domínios e, com tudo que sobra, né, do que é investido na infraestrutura, na manutenção, segurança do registro de domínios, o que sobra desse investimento é investido em outras iniciativas. Enfim, então, a gente tem isso tudo muito claro. Mas, quando a gente já está falando um pouco do comitê gestor, isso cria um outro perfil, porque eu tenho 21 membros, 21 conselheiros, tenho um coordenador, eu tenho representantes de várias entidades, eu tenho governo, eu tenho a parte acadêmica, enfim, eu tenho várias visões sobre o que é o comitê gestor, para que ele... É claro que a gente tem uma diretriz, mas isso muda de acordo com o que aquele conselho decide por comunicar naquele momento, né? No momento que estão atuando aqueles
conselheiros. Então, isso já nos complica um pouco. É que eu não tenho um produto, né? O meu é diferente. Eu tenho uma marca que oferece uma espécie de serviço, embora também não seja considerado serviço. Então, é um assunto muito técnico. Isso até é uma das coisas que eu vou abordar um pouquinho depois no nosso painel, sobre essa experiência que eu tive desde a época S2, né? E o que nós temos tido nesses 12 anos de comunicação. Obrigada. Parece bastante interessante e complexo. Alguém tem uma outra? Alô, eu vou tentar ser breve, porque senão eu posso ficar aqui o dia inteiro contando para vocês, mas a experiência da GM, vocês devem acompanhar pela mídia, mas a gente tem passado por um processo de transformação muito grande na empresa, desde que a Mary Barra assumiu. E eu me lembro que ela assumiu num janeiro de 2015, se não me engano, 2014, acho que foi 2014, né? E a gente, ela ia assumir no dia 15 de janeiro daquele ano, e a gente estava no salão de Detroit no lançamento da nova geração do Corvette, e ela quase praticamente que foi mais estrela do que o Corvette. Era um evento lá em Detroit com quase 3.000 pessoas, e os flashes, ela teve tanto flash para ela que até deixou o Corvette um pouquinho em segundo plano. Mas o mais interessante disso tudo é que ela tem promovido uma transformação cultural gigantesca na companhia, né? Ela teve uma postura extremamente transparente, assumiu a questão daquela crise que ela entrou na companhia, e a companhia entrou na crise daquele problema que a gente teve na ignição, né? Vocês devem se lembrar disso. Isso foi um problema gigantesco para a companhia, não só nos Estados Unidos, mas em nível global. E ela assumiu num momento extremamente difícil da história da organização, isso depois de ter passado por Chapter 11 e tudo que vocês sabem que a gente passou na história recente. E ela teve um trabalho muito forte de criar uma nova cultura na empresa, que fosse uma cultura diferente, que permitisse que as coisas acontecessem de forma diferente do que acontecia até então. E isso tem ficado muito entronizado. A gente tem feito um trabalho extremamente forte de comunicação interna dentro da organização, um trabalho global. E hoje eu acho que a gente está muito bem, internamente a gente está muito bem alinhado em torno da missão e da cultura da companhia. E, em termos de marca, a gente tem várias marcas, vocês sabem, pelo mundo. No Brasil, a gente trabalha no Brasil e na América do Sul, a nossa marca é a Chevrolet. E a gente também vem fazendo um trabalho. A gente, em 2013, lançou uma nova plataforma de identificação da marca, que é o Find New Roads. E não é simplesmente um posicionamento de marca, porque é muito mais do que isso, né? E a gente transformou o Find New Roads numa espécie de norte de tudo que a gente fez desde então com Chevrolet no mundo. E baseado em 3 pilares, que é design, performance e tecnologia, e com esses 3 pilares desenvolvendo sub-itens. E a gente tem feito um trabalho também muito grande de transformação da marca Chevrolet. No Brasil, vocês devem acompanhar a história, vocês devem conhecer o que está acontecendo. A marca Chevrolet, no Brasil, ela tem o maior awareness em todo o mundo. Nas pesquisas de awareness que a gente faz no mundo, o Brasil é o melhor resultado que a gente tem em todo o planeta. Mas, mesmo assim, a marca, ao longo do tempo, ela sempre teve num patamar entre o mainstream e o premium. Então, era uma marca que estava um pouco acima do mainstream e um pouco abaixo do premium. E, ao longo dos anos, e com a nossa vontade de ter mais market share, com o lançamento de Celta e alguns produtos mais populares, a gente acabou popularizando um pouco a marca, e a marca perdeu um pouco da identidade, e, ao mesmo tempo, ficou uma marca um pouco velha. E o trabalho do Find New Roads foi todo de reaproximar a marca do público jovem. E aí a gente tem alguns assets, algumas plataformas que a gente adotou de comunicação, como futebol e música, né? Vocês devem acompanhar. O Motorsports é algo tradicional,
como core de uma marca de automóveis, mas a música com Lollapalooza e o futebol com vários assets que a gente tem pelo mundo, e um trabalho muito forte de aproximar a marca do público jovem. No Brasil, eu acho que o resultado desse trabalho se consubstancia no fato de que há 17 meses consecutivos a Chevrolet é líder de mercado, e a gente estava conversando agora há pouco com a Gayle e com o Zé, e na verdade a gente está entrando num momento praticamente de dominação da marca no mercado, porque a gente está quase 4 pontos de share na frente do segundo colocado, e o Onix é o carro mais vendido no Brasil pelo 3º ano consecutivo, e isso é o resultado desse investimento todo que a gente fez, não só em renovação do portfólio, né, em trazer novas tecnologias para o mercado, conectividade hoje, de todos os itens que influenciam a compra de um veículo, conectividade, ele está sempre entre os 3 primeiros, mas na hora que o consumidor decide, conectividade se torna o número 1. Claro que o carro tem que ter um design bonito, tem que ser confortável, econômico, mas conectividade é fundamental. Então, a gente foi criando uma identificação no mercado com esses novos posicionamentos da marca, e isso, o resultado disso é a liderança de mercado. Parabéns, Nelson. Primeiro lugar no mundo não é pouco, né? Realmente, excelentes resultados. Alguém mais está interessado em contribuir? Já? Sim, eu falo um pouquinho. No caso do Electronic Arts, eu acho um pouco diferente, só no sentido que a gente não tipicamente trabalha o lado cooperativo. Como a gente tem o nosso produto são uma mistura de entretenimento e tecnologia, a gente, similar de filmes, por exemplo, videogames, a gente trabalha os produtos mesmo. A gente não trabalha Electronic Arts de maneira geral em relação à comunicação com nossos jogadores, né? Mas mesmo dizendo isso, internamente a gente tem uma missão. A gente tem nossos valores de empresa, e isso é mais refletido nos produtos que nós criamos. Então, a missão da empresa é Unite the World Through Play. Esse é o que a gente faz como empresa, esse é o objetivo que a gente tem. E você vê isso nos produtos através de várias coisas que nós fazemos, desde torneios, desde modos de multijogador, várias outras coisas que a gente faz para trazer gente junto, para participar juntos na experiência de jogar e divertir, esse tipo de coisa. E o fato que é uma experiência global, que você pode estar no Brasil, jogando com alguém na Rússia, jogando com alguém nos Estados Unidos, etc. Esse é o que a gente acha que é importante. E os valores que nós temos são unidade, diversidade, esse tipo de coisa, e você também vai sempre ver isso refletir em nossos produtos. E é a maneira que a gente faz. Interessante, porque quando a gente estava conversando antes de começar o painel, você me disse, bom, eu não sei se isso se aplica tanto à nossa empresa, mas você descreveu claramente o propósito da sua empresa e as oportunidades e também obrigações, o compromisso da empresa. Muito interessante. Mari, você tem alguma coisa a contribuir também? Antes de tudo, obrigado pelo convite. Deixa eu ter a ocasião de agradecer que aqui na plateia, sem dúvida, tem muitas pessoas que trabalham no nosso desafio da TIM, junto com os nossos contatos mais diários, o Everton, o Zé, Lorena, mas sem dúvidas aqui muitos de vocês contribuem nisso, e queria agradecer vocês ainda não terem tido uma vivência diária, não, dessa, colgo a ocasião agora de fazer. Agora, marca, falamos de marca, uma empresa, a TIM, vocês conhecem, estamos falando de empresa de dezenas de milhões de clientes, infraestrutura em todo o país, exposição também mediática e política relevante, porque o setor tem uma exposição política relevante, problemas, seja de infraestrutura, características da infraestrutura, seja características do varejo, pouquíssimos setores têm esses dois problemas juntos, não? Infraestrutura, varejo, com crises, digamos, mediáticas e políticas sempre atrás da porta. Então, assim, quando falamos de marca, para a gente, a marca não é só chamada trademark, ou seja, o que identifica os nossos serviços e o nosso produto, considerando que o serviço ou produto que a gente oferece é
é o mesmo serviço ou produto que em todo o mundo acontece. Então, assim, telefonia móvel, um telefone móvel que você pode fazer, é a mesma coisa no Brasil, a mesma coisa nos outros países, na Europa, etc. Então, assim, qual é hoje, ao nosso ver, o pilar da marca que depois norteou o trabalho que fizemos no começo do ano de mudança de marca com um concept event, digamos, não? Aqui em São Paulo, é Customer Experience. E Customer Experience é uma jornada que não tem fim. É algo onde você pode pegar um caminho, pode errar, pode ir do outro lado e ter a grande necessidade de escutar muito. Então, assim, do nosso lado, digamos, podemos dizer, entendemos a nossa marca como uma marca que tem que dizer alguma coisa, mas tem que escutar muito, não? Esse é um pouco o trabalho que a gente faz com agências. A gente estava comentando com o Zé, disse assim, mas, na verdade, o que a TIM quer de uma agência como a Weber Shandwick, não? Sobre esta jornada de Corporate Identity? A minha resposta é, eu não sei. Não sei, porque isso aqui realmente muda a cada dia. Na verdade, eu quero exatamente que uma parceira como a Weber Shandwick me ajude, como a gente faz, me desafie a me fazer as perguntas certas. Desculpa, é quase um laboratório, é quase uma psicanálise corporativa. Desculpa a coisa, um pouco, parece mas é meio assim, porque exatamente como a psicanálise chega a fortalecer, individuar, selecionar a identidade da pessoa, esta psicanálise que a gente faz cada dia fortalece a minha corporate identity como identidade de quem fala muito, porque a gente está lá na mídia, na coisa, mas que escuta. Sem escutar, a gente não consegue evoluir. Talvez isso seja um dos segredos da corporate identity do futuro por um setor exposto como telecomunicações. Obrigada, Mário. E você, de uma certa maneira, introduziu a minha próxima pergunta, que é como é que nós podemos agregar valor às suas empresas e a vocês como profissionais? A gente recentemente estava conversando, o Stan teve aqui no Brasil, a gente teve algumas reuniões aí com todo o grupo de América do Sul para discutir possibilidades e algo que a gente comentou muito é que para a GM, para a Chevrolet, nós não precisamos de uma agência para questões operacionais. A gente tem um headcount pequeno em toda a região, seja aqui no Brasil, seja em toda a região, mas super eficiente, que faz muito bem as atividades operacionais. Então, o que a gente busca numa agência é realmente valor agregado. É o que essa agência pode aportar para a gente em termos de planejamento estratégico, de entender o que está acontecendo. A gente vive num momento extremamente interessante do ponto de vista de mudança de paradigma na comunicação, de todas as mudanças pelas quais a mídia está passando. Momentos como esse de transição são momentos muito interessantes, porque são super efervescentes, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas também extremamente desafiadores, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né? E a gente conversava exatamente sobre isso, quer dizer, você tem nuances de importância da mídia tradicional e da mídia digital diferentes em vários lugares do mundo. De qualquer forma, em todo lugar do mundo, o digital está sobressaindo e engolindo o tradicional, mas você ainda tem a mídia tradicional ainda desempenhando um papel extremamente importante pela credibilidade que ela traz ainda. Você tem grandes, seja no Brasil ou na América do Sul, por exemplo, para falar localmente, as mídias tradicionais ainda têm uma relevância muito grande, porque tem uma credibilidade muito alta e porque são importantes quando você quer falar com quem está no poder, com os grandes empresários, com os formadores de opinião, num nível mais macro, é super importante usar a mídia tradicional. E também é super importante entender o que está acontecendo no digital, seja na mídia tradicional indo para o digital e seja em todas as coisas que estão acontecendo em social media, para a gente poder realmente conseguir, primeiro, otimizar os recursos que a gente tem, né, que são sempre finitos, são sempre poucos, né, a gente vive em crise, e também para a gente poder maximizar a nossa exposição
na mídia de um modo geral e conseguir chegar onde a gente precisa chegar. E a gente tem um desafio muito grande hoje, né, com todo esse universo dos influenciadores, de social media, de onde a gente pode chegar. Então, assim, o que a gente busca numa agência realmente é um parceiro que nos ajude a pensar estrategicamente, entender esse ambiente em que a gente está vivendo, antecipar tendências e conseguir fazer a nossa mensagem chegar de forma eficaz nos nossos possíveis ou prováveis consumidores. Obrigada. Bem interessante e respostas bastante diferentes. Então, de um lado, ser como um psicanalista, um coach que te ajuda a responder e a identificar as perguntas. Do outro lado, uma visão macro, alguém que te ajude a navegar a complexidade dos meios de comunicação. John e Carol. Bom, no nosso caso, eu acho que a coisa mais importante realmente era ter uma equipe, um grupo, um parceiro que entende bem nossos produtos e nosso mundo. E, graças a Deus, essa equipe que a gente tem aqui com vocês tem um perfil. Eu estou dentro desse perfil também, mas eu sou mais velho deles, mas enfim. Tem esse perfil que é um perfil bem jovem, o mundo geek, o mundo nerd, etc. Gabriel, Jan, galera, não estou chamando vocês geek nerds, são, mas eu também sou. Mas eu acho que, particularmente para o nosso produto, que é um produto que nossos jogadores, eles investem muito. E não é só assim uma questão de custo e tal, é tempo, é tudo isso, né? Identificação com o produto, etc. Então, é muito importante que a gente consiga comunicar com esse pessoal na própria linguagem, no próprio sentimento que eles têm para os produtos. E isso que foi muito chave para nós. E outra coisa, e que é uma coisa holística, a maneira que a gente faz comunicação. Não é mais tipo, ok, vamos fazer mídia pago, ou vamos fazer mídia compartilhado. Não, o consumidor não importa, ele quer receber a mensagem do jeito que ele quer que tudo seja integrado, e a gente trabalha muito em cima desse conceito. Então, eu lembro, acho que era 1 ano e meio, 2 anos atrás, a gente teve um congresso, e eu participei, pelo convite de vocês, que era meio um debate entre essa questão de relações públicas e publicidade, que as agências não se dão bem, não se entendem, esse tipo de coisa. Eu achei muito estranho isso, porque em nosso mundo, pelo menos no mundo do videogame, entretenimento, não tem essa separação. E, felizmente, chegamos a um ponto que a gente faz tudo isso junto. E a gente usa a mídia pago para ajudar as outras atividades que estamos fazendo e vice-versa. E, para a gente, o que mais acrescenta é esse entendimento que a gente tem desde o produto, desde dos nossos jogadores, até a maneira que a gente vai falar com eles. Obrigada. Eu acho que, no caso do Nick, é bem diferente do que a gente tem aqui no perfil dos outros clientes. Porque, na realidade, nós começamos comunicação lá no Nick numa forma muito reativa, e isso foi evoluindo, e foi com o apoio da agência que a gente conseguiu chegar nessa evolução de não ser só uma área onde a gente recebesse solicitações de entrevistas, etc. Não, a gente também passou a comunicar as informações. E é óbvio que a área ela é pequena, a área de comunicação dentro do NIC é pequena, então a agência, para nós, é o funcionário adicional. É aquele que é uma força-tarefa para conseguir comunicar tudo o que a gente precisa comunicar para o público em geral. E nós atendemos, obviamente, o Brasil inteiro, porque é um registro de domínio.br. Então, qualquer região do Brasil registra um domínio conosco. Então, essa força da agência, ela está sempre no nosso lado, então a gente integra ela como mais um profissional da área, e é uma parceria, é lado a lado, trabalhando todo dia, convencendo tanto os nossos clientes internos da importância de comunicar, quanto convencendo as pessoas fora do que nós fazemos, para que estamos aqui, né? Então, acho que é essa parceria que a gente precisa da agência. Obrigada, Carol. Perguntas super inteligentes. Acho que a gente, não sei se 26 minutos vai dar para a gente responder a tudo. Bom, eu vou mudar um pouquinho de marcha
e para falar de alguma coisa que nós já tínhamos discutido, pelo menos eu discuti com o Nelson e com o Mário, política. Então, nós acreditamos, e não só é a nossa crença, mas a gente está vendo, a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos é o primeiro caso de uma brand that becomes president of a big country, right? Então, quem será que vai ser o próximo? Facebook? O que a gente achava que antes era impossível, não é mais impossível, já virou realidade. Então, a minha pergunta não é exatamente sobre Trump ou sobre presidências, mas sobre a complexidade que isso como vocês resolvem lidar com situações complexas do ponto de vista exterior. Por exemplo, eu sei, TIM e GM, o trabalho de vocês está intensamente ligado à política, a situações governamentais, a problemas sociais, com as complexidades da comunicação. Então, o mundo está mais complicado da maneira que as pessoas se comunicam, e o mundo está bem complicado em termos de política e relações exteriores. Como é que vocês lidam com esse nível de complexidade e como é que nós podemos ajudar vocês a serem bem-sucedidos nesse ambiente bem difícil de se lidar? Sintetizaria: Houston, we have a problem. Não sei, porque aqui pode que, como italiano, digamos, a gente tem o negócio Berlusconi, meado dos anos 90, antecipamos qualsiasi trend de pós-verdade nós fizemos 20 anos atrás. Somos muito... O que acontece? Isso é uma questão, na verdade, que tem a ver com um tema. Deixa eu linkar isso aqui com o Brand. O que surge da antipolítica é o brand, mas isso aqui filosoficamente é antigo, desde assim, Friedrich Nietzsche, não sei quem leu, ele quando faz Deus é morto, então o homem sai de casa e abraça um burro, um asa. Tem próprio, così parlò Zarathustra, não sei como se traduz. Então, o fato que se Deus morre, ou seja, a estrutura típica, não, da política, que pode ser a religião, pode ser, o homem precisa de abraçar alguma coisa e abraça o que está abraçando hoje. Abraça um brand. Mas qual é o brand exatamente? Como que se gera isso aqui? O brand é o que consegue navegar este mundo líquido, como chamava Bauman, não? Que é o barco maior que consegue navegar na tempestade. O que exatamente Trump representou por uma a América que saiu de casa porque não acreditava mais na Casa Branca, assim, abraçou o que viu, a arca, a coisa mais que conseguiu sobreviver o dilúvio, a arca, é uma coisa. Onde que isso vai chegar? É isso o problema, que não se sabe. Como é que as empresas lidam com isso? As empresas lidam com isso de forma muito pragmática, vou te dizer. Ou seja, por exemplo, relações governamentais da TIM, de questões regulatórias ou questões que tivemos no passado, etc. Para nós, francamente, é algo com que não temos como nos tomar posições, mas tentamos desesperadamente fazer que também os nossos funcionários não participem de forma muito evidente, no mínimo com o símbolo da empresa, a esses debates. Isso aqui é um trabalho muito delicado dentro da empresa. Fazer de forma que o seu funcionário não se expresse, quando aquele funcionário, por própria paixão, coloca no perfil do Facebook o brand, eu sou da TIM, e depois, legitimamente, expressa opiniões políticas. Isso dá para a gente um pouco de trabalho. Como é que eu lido com isso dentro da empresa? É algo que a gente ainda não resolveu. Claramente, a crise passou, mas por incrível que pareça, isso aqui é quase a coisa mais crítica que a gente tem, o brand exposto pelos nossos funcionários, que fazem isso em boa fé. Por outro lado, o fato que no comando esteja um político, um técnico, um empresário,
assim, se a democracia fosse uma coisa perfeita, não se votaria a cada 4 anos, se votaria uma sola vez. Então, a gente lida com isso e é bola para frente. Nelson, qual é a sua opinião? Eu tinha combinado com a Laura que as perguntas difíceis eram para o Mário e as fáceis para mim, mas ela acho que não quis assim. Bom, vou tentar responder da forma mais objetiva possível. Primeiro, falando dessa coisa de pós-verdade, quando a Economist saiu com aquela capa no meio da discussão do Brexit, acho que foi maio, junho do ano passado, eu sou leitor assíduo da Economist, e eu olhei a capa e li a matéria e falei, puxa vida, aqui no Brasil a gente nunca ouviu falar nisso, né? Isso nunca aconteceu aqui, então é uma coisa super nova, né? E depois daquilo que se começou a falar em post-truth e depois com Trump, etc. e tal, mas isso é uma realidade que a gente vive aqui há muitos anos já no Brasil, né? Nas campanhas políticas de 2002 para cá, mas enfim. O que a gente tem feito, eu acho que na verdade o que isso tudo que aconteceu no Brasil, e aí vou trazer o caso para o Brasil, que acho que é interessante para a gente, nos últimos anos, provocou uma mudança de comportamento do brasileiro, né? E também o fato de que a gente tem agora uma plataforma para falar, para conversar, expressar nossas opiniões nas redes sociais, principalmente no Facebook, no caso do Brasil, que é a rede dominante no Brasil. E, então, o brasileiro que nunca gostou muito de política e que nunca se interessou muito por política, começou, de repente, a se interessar muito por política. Talvez não da melhor forma, porque a coisa ficou extremamente polarizada nos últimos anos, né? E tem gente que sai a tapa, né? A gente acaba tendo que bloquear alguns amigos no Face, etc. e tal, mas o fato é que a política entrou para a ordem do dia e mais os brasileiros discutem política. A gente, na Chevrolet, a gente tem feito uma apropriação disso. Eu cito dois cases recentes, né? Primeiro, quando a gente estava trabalhando no ano passado no lançamento do novo Tracker, a gente decidiu que ia fazer uma coisa totalmente diferente. Primeiro que a gente resolveu fazer uma campanha 100% digital. E a gente começou essa campanha, a gente criou todo um conceito que era Tracker Talks the City. Talvez alguns de vocês já tenham visto, a gente fez 42 filmes para a internet, né? E esses filmes estão circulando por aí até hoje. Mas tinha um filme que era um manifesto, que o Tracker é um crossover, um pequeno SUV, com vocação urbana, é um aventureiro urbano, tem todo um posicionamento, né, de aventureiro urbano, e a gente pensou, poxa, vamos entrar nessa discussão da reapropriação do espaço urbano, né? De tudo isso que está acontecendo, das pessoas começarem a olhar de novo para o espaço urbano e tentar superar ou atravessar essa questão de violência e intolerância, etc. e tal, e usar isso ao nosso favor e posicionar o Tracker como um elemento dessa retomada da cidade. Então, a gente inventou o Tracker Talks the City, que teve esse manifesto, esse vídeo que se desdobrou depois em 42 vídeos, e para quem não viu, basicamente era um manifesto em que dizia, vamos retomar o espaço urbano, se você não gosta da minha música, você tem que me respeitar, não é porque eu sou desse jeito diferente que você não pode me aceitar, enfim, tentando mostrar que a diferença existe, a diversidade faz bem, é muito legal uma sociedade que tem a diversidade, e que o espaço urbano abriga todas essas tribos e toda essa diversidade, e é possível conviver pacificamente e as pessoas realmente voltarem a utilizar o espaço urbano de uma forma diferente. Então, toda a campanha foi baseada nisso. A gente fez o takeover do Facebook no dia 18 de novembro, a gente dominou o YouTube durante 24 horas, né? Todo mundo que entrava no Brasil no YouTube via um anúncio do Tracker, um desses 42 pequenos filmes que desdobravam. Quem não viu, recomendo ver, é bem legal a campanha. Então, assim, foi usar a gente se apropriar de uma discussão muito latente no Brasil, porque com toda essa questão política, o que se viu no Brasil foi provavelmente o Brasil é um dos países mais intolerantes do mundo, né? Um país que não respeita de modo algum a diversidade, embora as pessoas digam, não, aqui a gente não tem problema de raça, todo mundo é bacana, legal, enfim, na verdade isso é uma grande mentira. O Brasil provavelmente é um dos
dos países democráticos, né, provavelmente um dos países mais intolerantes do mundo e que não tem respeito nenhum para a diversidade, ou muito pouco respeito. E existe uma necessidade, uma oportunidade, né, da gente atuar para ser diferente nisso. E essa campanha exatamente pegou esse mote. E agora, recentemente, com a campanha do Cruze, que a gente lançou no mês passado, Seja a Mudança, em que é uma espécie de manifesto, todo mundo está cansado de corrupção, cansado de ver coisas erradas, cansado de ver o cara jogar um lixo pela janela do carro na rua, ou coisas grandes ou pequenas nesse sentido, e conclamando as pessoas, seja você a mudança, né? Faça você mesmo a mudança no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, toda a campanha do Cruze Hatchback, do Cruze Sport 6, foi calcada nessa discussão. Então, assim, a gente tem procurado se apropriar dessas questões políticas para criar estratégias de comunicação que sejam interessantes. E ambas as campanhas tem tido um tremendo sucesso. A do Cruze é bem polêmica, né, porque pegou exatamente essa coisa do pós-impeachment, toda a discussão de corrupção. A gente, claro que estava correndo um grande risco, porque a gente ficou, a princípio, vamos arriscar, mas era uma campanha perigosa no sentido de ter muitos riscos, mas o sucesso foi total. Assim, o engajamento positivo das pessoas com a campanha foi absolutamente majoritário. A gente teve um pequeno engajamento negativo, mas isso foi praticamente marginal dentro da estratégia da campanha. Então, assim, são dois cases interessantes. Muito obrigada, Nelson. Bem interessante. Então, eu vou seguir com uma pergunta para o John, especificamente baseada na... Alguém mandou essa pergunta? É uma pergunta que está aqui, mas o Nelson me deu a entrada. Ele acabou de falar de como a GM está assumindo uma responsabilidade de entrar nesse diálogo de problemas sociais, de problemas políticos, e achar a voz deles e uma maneira de engajar o público-alvo deles. No seu caso, o seu público-alvo é bastante, a maioria, masculino, e nós sabemos que provavelmente existem desafios de como engajar o público feminino e como garantir que as campanhas realmente sejam campanhas que atinjam um público diverso, entendeu? Não gays, lesbians, que todo mundo se sinta parte da tribo. Como é que vocês lidam com isso? Essa é uma ótima pergunta. No caso do Electronic Arts, até acho, pelo menos nossa indústria, bastante inovadora na maneira que a gente trata esse assunto. Obviamente, se cada produto, cada marca, nós tem seu público-alvo. Isso é um battlefield de vida. Assim, dificilmente a gente vai correr atrás de mulheres para um jogo que você só corre matando um monte de gente, porque tipicamente não tem tanto interesse. Mas, obviamente, a gente é totalmente aberto. Temos outros produtos, por exemplo, The Sims, que tem um público muito maior feminino do que masculino. E temos outros jogos, tipo, lançamos agora um jogo que se chama Mass Effect Andromeda, que tem um público feminino bem ativo e curte esse produto. Em relação a campanhas, explicitamente, assim, o que nós fazemos é nós seguimos nossos valores, assim, como empresa. Então, como nós temos valores básicos de diversidade e de inclusão, isso já faz parte da natureza das campanhas que nós fazemos. De maneira geral, eu falaria que a EA não é ativista em questões políticas, mas mostra solidariedade, se isso faz sentido. Mas em alguns casos, por exemplo, até foi a equipe que era uma coisa que eles trouxeram em termos de tendência, quando o Corte Supremo dos Estados Unidos teve aquele decisão sobre casamento gay, etc., a Electronic Arts se manifestou. E aqui no Brasil, a equipe de Weber Shandwick até propôs isso para a gente. Está se manifestando lá fora sobre isso, vamos fazer isso aqui também. A gente fez. E isso, obviamente, teve algumas pessoas que não curtiram, mas de uma maneira muito geral, foi uma coisa muito bem aceita. E eu acho que essa é uma coisa que Electronic Arts, particularmente em nossa indústria, é conhecido por isso, em comparação com alguns dos nossos concorrentes que não ligam nem um pouco com essa tipo de coisa. Obrigada.
Essa pergunta é para todos, mas eu vou começar com a Carol. Qual é o pior defeito que uma agência de comunicação pode ter? Eu acredito que seja não conseguir se adaptar às necessidades do cliente, porque cada cliente está visto aqui nesse painel tem suas necessidades. Então, acho que o pior defeito de uma agência é não conseguir atender aquilo que o cliente realmente precisa. Ser inflexível, então. Isso. Isso não tenho dúvida. Trabalhar on demand. Esperar a demanda do diretor, do referente, para entregar um produto. Isso, então. Totalmente. Ser receptivo, ser, como podemos dizer, reativo, digamos. Isso aqui não sei se nunca na história desse tipo de trabalho. Eu entro na fase na gestão da comunicação da empresa em 2012. Antes era muito mais porta-voz, depois em face de crises, de coisas. Mas já do 2012, esta exigência de ter do outro lado realmente alguém que proativamente desafie do ponto de vista intelectual para entender onde a gente está e onde a gente tem que ir, isso aqui é fundamental. Só para citar, tem um livro do antigo diretor de comunicação da Cimitara que gosto de citar. O livro se chama A Casa de Vidro. A Casa de Vidro é uma bela metáfora para dizer o que hoje é uma grande empresa exposta ao mercado, um grande grupo nacional, internacional. É uma casa de vidro. Se a sua casa é de vidro, não tem jeito, todo mundo te conhece. Então, é melhor você gerenciar a sua identidade, porque a sua identidade existirá de qualquer forma. Não sou, mas se a casa é de vidro, não adianta ter a porta fechada. Então, nesta gestão do interno e externo, esta osmose interna, osmose se fala em português, acho assim, osmose interna e externa, é exatamente lá que a agência tem que ser um grande parceiro estratégico e também tem que dar um roadmap. Não? Isso não pode ser feito on demand. Por quê? Porque talvez eu nem conheça, como falamos, a demanda para fazer. Ele tem que me dizer, você se fez já essa demanda para... esse é o relacionamento, o único, eu acho, relacionamento que consegue dar certo. Obrigada. Eu diria que a Carol e o Mário já responderam muito bem. Para fazer uma variação semântica, eu diria que é a arrogância. Muitas agências chegam para o cliente, olha, eu tenho uma solução para os seus problemas e sem procurar entender exatamente qual que é o contexto em que a gente está trabalhando e sem procurar realmente inovar. E nisso eu acho que a gente tem começado um trabalho com a Weber recentemente, é coisa de um mês, e esse trabalho começou de uma forma totalmente diferente. A gente fez uma espécie de workshop durante 2 dias com todos os países da América do Sul, com os colegas de comunicação da GM em todos os países da América do Sul, e o trabalho foi exatamente da gente tentar, junto com a Weber, entender quais são as especificidades e problemas e issues em cada um dos mercados e como que a Weber poderia eventualmente contribuir para nos ajudar a resolver ou endereçar essas questões. Então, eu acho que a gente está fazendo uma coisa inversa do que normalmente se faz, né? De tentar entender uma realidade e ver como é que a gente pode interagir e, numa parceria, encontrar novas possibilidades. E acho que, basicamente, o que a agência pode aportar nesse processo é a gente pensar estrategicamente e inovar, porque hoje o que vai fazer a diferença na nossa comunicação é como a gente consegue chegar às vezes não precisa inovação, não precisa ser nenhuma coisa muito complicada, pelo contrário, a inovação, quanto mais simples for, mais eficaz ela vai ser, mas é entender como é que a gente pode ser inovador e procurar chegar no nosso consumidor final, no nosso caso de
de comunicação, nos clientes através das mídias, de uma forma diferente do que está aí. Porque a gente, para aparecer, a gente primeiro tem que ter boas histórias, como o Paulo Lima comentou agora há pouco aqui no outro painel. A gente tem que criar boas histórias, porque se a gente não tiver um conteúdo compelling, né, um conteúdo interessante, a gente não vai fazer diferença nenhuma, mas a gente tem que procurar formas de juntos, não só desenvolver, construir, mas entregar de uma forma inovadora esse conteúdo. Então, acho que isso, acho que essa é uma atitude positiva e que a gente pode encontrar bons caminhos. Muito importante esses insights. Tem uma pergunta aqui bem provocadora e interessante de discutir aqui qual é a opinião de vocês. Então, a pergunta é a seguinte: o cliente tem sempre razão. Esse é um jargão que nós todos conhecemos. Mas, obviamente, baseado nas respostas de vocês, vocês querem uma agência que tenha uma cabeça, uma agência pensante, que possa contribuir e realmente prestar um serviço que tem valor do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de entendimento da sociedade, da complexidade que vocês lidam todo dia no negócio de vocês. Então, como vocês recomendariam que nós, de uma maneira diplomática, discordássemos com o cliente? Como dizer, não, infelizmente, não estamos de acordo e temos uma outra opinião? Eu ia falar, bom, talvez, como sou americano, parte de diplomacia não entra. A galera sabe, como a gente está na reunião, eu falo o que eu peço que eles fazem o mesmo. Eu acho que eu acho que transparência é a coisa mais importante, realmente. E, particularmente quando você está discutindo coisa de comunicação que é totalmente subjetivo, é importante que todo mundo realmente expresse a sua opinião. Eu acho que a pior coisa que você pode ter em termos de relação entre cliente e uma agência é medo de se expressar. Eu acho que essa é a base do relacionamento. E quando a gente trabalha, a gente não preocupa com essa coisa. Não significa que a gente vai sempre concordar com recomendações e toda essa tipo de coisa. Muitas vezes não, mas pelo menos a discussão tem que fluir abertamente. Isso é muito importante. Eu concordo. Assim, eu acho que o cliente não tem sempre razão. E só que você tem que me convencer disso, de que eu não tenho razão. Porque, obviamente, eu vou ter a minha razão e daí você tem que mostrar qual é a sua. E eu acho que esse diálogo aberto é o que permite isso. Eu acho que o relacionamento que você cria com a agência permite essa abertura e essa transparência e chegar e falar, olha, não é bem assim como você está vendo e mostrar de fato. É claro que, de certa forma, o cliente é que vai dar o vavá final e, de repente, ele vai ir contra aquilo que você mostrou e que viu que... Daí, enfim, vai dar a coisa errada e você vai chegar e falar, bom, eu te avisei. Então, é uma opção, né? O cliente tem a opção de quebrar a cabeça porque ele foi cabeça dura, afinal. Mas eu não concordo mais tanto com essa afirmativa. A gente tem muitos clientes no NIC e nem todos têm tanta razão assim também. Agora, esse é um discurso um pouco delicado, mas assim, sobretudo por uma empresa com 70 milhões de clientes, assim, o tema do cliente, depois chega um momento a relação com a agência, que depende exatamente disso, é que o cliente, sobretudo quando o serviço que ele tem se complica, pensamos na telefonia móvel de minutos, que são coisas intuitivas. O cliente sabe quando está falando, um minuto, se a chamada é boa ou não. Já quando ele começa a ter uma experiência de dados, alguém de vocês sabe qual é a velocidade com que ele está navegando, se está numa rede 3G, 4G, se está em dual carrier. O serviço de dados não é intuitivo. O cliente, grande parte do desentendimento e também, às vezes, das reclamações, é porque as empresas não conseguem explicar ao cliente a característica do serviço. Então, um pouco modificando, o cliente tem que ser colocado em condições de ter razão.
mas não sempre ele tem essas condições. É por isso que eu acho que esta forma explicativa de como funciona o serviço é um papel fundamental que, digo, de lado da empresa, é preciso ser feito e faz parte integrante da jornada da Corporate Identity e da Customer Experience, que passa pela Customer Knowledge. Não? Agora, o que significa isso dentro da relação entre a empresa e a agência, que não deixa de dizer uma relação entre empresa e cliente. Primeiro, tiramos a diplomacia da mesa. Diplomacia é coisa de governos. Não é? Então, assim, se a gente entra em uma relação de longo prazo, estratégica, eu acho que é um pouco mais de uma relação entre uma empresa e cliente. Como se dizesse, minha esposa, minha cliente tem sempre razão. Ela não tem sempre razão, é evidente. Não? Isso aqui, mas é para dizer, eu preciso ser desafiado. Eu preciso que, quando eu tenho aquelas minhas coisas, dizer, vamos quebrar a cara do veículo, não é dizer, me fala, espera aí, não é por aí. Então, a gente, domingos, a gente conversou. Então, assim, isso faz exatamente parte do valor agregado, do valor que fazemos juntos, ou seja, chegar à razão comum, que é o verdadeiro tema, para fazer aquela jornada que, na verdade, depois nos propõe, de novo, a nossa Corporate Identity como uma Corporate Identity enriquecedora da relação com os beneficiários últimos, que são realmente os clientes e os públicos e os outros stakeholders. Eu diria que se eu, como cliente, tiver sempre a razão, eu não preciso da agência, né? Então, a gente volta de novo naquela discussão da arrogância. E eu já tive experiências no passado com agências e a agência queria me fazer engolir um negócio que para mim era óbvio que não ia dar certo, que não ia funcionar daquele jeito. Então, eu acho que a relação cliente e agência, ela tem que ser uma relação de parceria, efetivamente. Ou seja, nós estamos trabalhando juntos para construir algo que seja eficiente para comunicar a nossa marca. Então, tem que ser uma parceria. Então, acho que, desse ponto de vista de relação cliente-agência, se você chegar tendo toda a razão, então você não precisa do outro, né? Última pergunta, e assim, 30 segundos para responder. Nós estamos falando muito aqui de comunicação integrada, vários de vocês já trabalham com a gente de uma maneira integrada. Problema, oportunidade, nós estamos fazendo a vida de vocês mais complicada ou estamos facilitando o trabalho de vocês? Ok, está olhando para mim, então eu vou responder primeiro. Você é muito integrado. É o rei da integração. Não, assim, no nosso caso, obviamente, ajuda muito. Não cria nenhum problema, não. Por vários assim, motivos e questões de estrutura, de necessidade, de indústria, etc. Não, a gente não tem nada para reclamar, assim, óbvio. Sempre tem coisas para melhorar no dia a dia, esse tipo de coisa. Estamos passando agora para um momento de transição que é bem desafiante, mas não, eu acho que não tem nada para falar mal, não. Eu diria que se vocês não complicarem minha vida, eu não vou ficar feliz, porque a gente vive num mundo e num universo extremamente competitivo. Se a gente for ver a realidade, por exemplo, da nossa indústria no Brasil, nós temos todos os players globais aqui vendendo carros no Brasil e mais os chineses que não estão na Europa nem nos Estados Unidos. Então, nosso mercado aqui é mais competitivo do que os mercados americano e europeus, do que os mercados mais maduros. E se for comparar com o mercado japonês, por exemplo, nem se fala, porque lá japonês só compra carro japonês. Então, lá não tem muita competição, realmente, só entre as marcas locais. Então, quando você está no mercado mais competitivo do mundo, a tua vida tem que estar sempre complicada. Então, eu quero uma agência que me ajude a complicar ainda mais, porque a gente tem um monte de desafios pela frente, e se a gente não encarar esses desafios e fazer com que a nossa vida seja muito complicada, no sentido de entender como é que a gente pode, nesse contexto de extrema competitividade e, ao mesmo tempo, de tantas mudanças que estão acontecendo na mídia, se a gente não tiver muita complicação no dia a dia, a gente não vai conseguir achar as melhores soluções. Obrigada. Carol?
A agência facilita, obviamente, minha vida, porque, afinal, como eu já comentei, nós temos um grupo muito enxuto lá em comunicação. Então, a agência ela me traz esse profissional adicional para o meu dia a dia. Então, mas eu concordo com a linha do complicador, óbvio que ela me traz também problemas que eu preciso resolver, mas que os problemas existem, independente de ela me trazer ou não. Então, é melhor me trazer os problemas para resolvermos juntos do que esses problemas ficarem rondando por aí e, de repente, trazerem problemas piores. Obrigada. Vou deixar a última resposta para o Mário, que sempre é o filósofo do grupo. Vamos ver se ele tem alguma coisa filosófica. A mim vem em mente duas coisas filosóficas. Uma é física. Não? Nós vivemos em uma época que mais ou menos é tipo, alguém estudou física, do princípio de indeterminação de Heisenberg. Ele diz que não dá para calcular a posição e a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo, que é exatamente o que as corporações hoje têm. Que, traduzido em uma frase que li no livro, a segunda coisa filosófica, é que o meu maior medo de profissional que acorda e tem que lidar com o ambiente, uma frase belíssima, é fish doesn't understand the water. Esse aqui é o maior risco que existe de uma empresa que está em um ambiente que simplesmente ela não conhece, porque não conhece uma coisa diferente da água. Digamos um pouco que a agência tem que me ajudar a entender velocidade e posição e a entender em que tipo de líquido eu estou nadando para tomar as decisões futuras. É um desafio monstruoso, sem fim, é por isso que a gente escolheu a Weber Shandwick. Gail, we have to do a global panel and bring all those unbelievable Brazilian clients. Yeah, Brazilian clients, because we have the most philosophical and interesting clients in Brazil. Muito obrigada. Realmente uma grande discussão. Muito obrigada.